Hoje, a gente vai mergulhar numa análise provocadora do teórico político Harry Cleaver. A ideia central dele é um verdadeiro soco no estômago. E se o desenvolvimento, aquela meta que todas as nações perseguem, for, na verdade, uma grande armadilha? Bom, vamos lá. Todo mundo conhece essa história, né? Existe uma espécie de escada imaginária e todos os países estão tentando subir, sair do subdesenvolvimento para chegar no tão sonhado desenvolvimento. Isso é vendido quase como uma lei da natureza. É aqui que o Harry Cleaver chega e vira a mesa. Ele nos desafia a questionar a base de tudo isso. E se a luta de classes não for sobre quem sobe essa escada mais rápido, mas sobre a necessidade de chutar a escada para longe, destruir a escada por completo? O Cleaver vai argumentar que essa ideia de desenvolvimento é, na verdade, um mito muito poderoso. Porque ela cria um caminho único, quase que obrigatório para todo mundo, um tipo de consenso que, surpreendentemente, une tanto capitalistas quanto socialistas de Estado no mesmo objetivo final. E olha só que interessante. Usando as ferramentas de Marx para criticar a própria tradição marxista e a economia em geral, Cleaver mostra uma coisa fundamental. Como a gente vê aqui, não importa muito se a propriedade é privada ou se é do Estado. No fim do dia, o ponto em comum é esse aqui, a imposição sem fim do trabalho para gerar mais e mais acumulação. Para ele, a luta de classes de verdade não é sobre quem é o dono da fábrica, mas sobre a própria existência da fábrica como o centro da nossa vida. Essa frase do Cleaver é direta, quase cortante. A conclusão dele é que o socialismo de Estado, na prática, só trocou o chefe. O gerente mudou, mas o conteúdo, a essência do sistema, que é a glorificação do trabalho, continuou a mesma. Para a gente entender de onde vem essa crítica tão forte, é preciso ver como o Cleaver usa as ideias do Karl Marx, mas ele faz isso de um jeito que desafia não só a economia tradicional, mas também os próprios marxistas mais ortodoxos. Então, para sacar o raciocínio, Cleaver volta na teoria do valor-trabalho de Marx, mas com um novo foco. Para ele, a economia não é sobre oferta e demanda. É, antes de tudo, um sistema de controle social. O tal do valor não é só o dinheiro no bolso. É a medida do poder que o capital tem de comandar o nosso tempo, a nossa vida, por meio da imposição do trabalho. E aqui está o ponto crucial. A exploração, a mais-valia, não é só sobre a ganância do patrão. É um ciclo que se alimenta. O sistema extrai trabalho não só para gerar lucro agora, mas para reinvestir e impor ainda mais trabalho no futuro. É esse o motor que mantém a relação de classes funcionando e o sistema todo girando sem parar. E é exatamente aqui, segundo a análise do Cleaver, que o projeto socialista histórico errou o alvo. Ao focar a luta só em quem iria controlar a máquina, o Estado, no lugar do capitalista, eles nunca questionaram a existência da própria máquina, e com isso a classe trabalhadora continuou presa na mesma lógica de produção infinita. Certo, então, se o desenvolvimento é a armadilha, para onde a gente corre? Qual é a saída? O Cleaver propõe uma alternativa radical, que ele chama de o caminho da autonomia. Autovalorização. A palavra pode parecer complicada, mas a ideia é poderosa. Não se trata apenas de resistir. Se trata de criar, coletivamente, outras formas de vida, outras formas de ser e de agir que se recusam a ser definidas apenas pelo trabalho. É um movimento coletivo de se valorizar por outros meios, por outras lógicas. E essa tal de autonomia não é só uma teoria de livro, não. Ela aparece em lutas coletivas e bem concretas. Pensa nos camponeses que retomam terras não para vender, mas para viver em comunidade. Nas mulheres lutando pelo controle de seus corpos. Nos estudantes que querem uma educação que liberte e não uma que só treine para o mercado. Tudo isso são formas de construir valor fora da lógica do capital. E tudo isso leva a gente a repensar de uma forma radical o que a palavra revolução realmente significa. A imagem aqui é muito clara. Em vez daquele caminho único e cinzento do desenvolvimento que transforma todo mundo numa massa de trabalhadores, a autonomia é a explosão de múltiplos caminhos, todos coloridos. É uma recusa coletiva dessa lógica que tenta nos reduzir a uma única função social. Pensem na força dessa imagem que o Cleaver nos dá. A revolução aqui não é sobre criar um novo sistema rígido, um novo governo central. É sobre liberar o imenso potencial criativo e coletivo que existe na humanidade. Parece até um trava-língua, né? O único projeto unificado é derrubar a unidade. Mas a ideia é simples. O objetivo é quebrar o sistema que força todo mundo a caber numa única caixinha, a de trabalhador. É criar espaço para que as pessoas possam ser múltiplas. No fundo, é uma luta de classes para que um dia não existam mais classes.
Bom, essa análise do Cleaver nos desafia a enxergar o mundo de outra forma, a ver as diversas lutas por autonomia, sejam elas ecológicas, feministas, indígenas, não como coisas separadas, mas como partes de uma imensa recusa global a um sistema que se baseia no trabalho sem fim. Então, o ponto central, o grande recado talvez seja este. Uma sociedade pós-capitalista de verdade precisa inverter as prioridades. O trabalho tem que servir à vida, e não a nossa vida inteira a servir ao trabalho. É sobre colocar as coisas no seu devido lugar e, com isso, abrir o futuro para alternativas de verdade. No fim, Cleaver deixa essa pergunta no ar para a gente. Uma pergunta que reformula nossas aspirações mais profundas. Talvez o objetivo não seja a produtividade máxima, mas sim uma experiência humana mais rica, mais diversa e, fundamentalmente, mais coletiva.